Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui na casa do Senhor, tendo este momento de louvor, de adoração, junto aqui a Natasha, a Sônia. Como é gostoso ver mãe e filha adorar ao Senhor, não é verdade? É uma voz assim que leva a gente ao terceiro céu. Glória a Deus, porque mais uma semana está iniciando e nós estamos aqui iniciando na presença do Senhor, juntos, com alegria de coração, porque Deus tem sido fiel, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos sustentado, Deus tem dado a provisão, não é verdade? Para cada um de nós. E eu estou aqui em nome de Jesus, dando as boas-vindas a você que está em casa. Você é muito bem-vindo. Se você quiser chamar sua família ou passar o link também para amigos, para que eles possam estar acompanhando este culto. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa campanha de livramento. Hoje é sobre o livramento da morte. Então Deus tem coisas grandiosas a falar conosco neste dia. Amém? Mas antes de irmos à palavra, eu quero estar contando para você um pouquinho da nossa semana, do que a gente tem feito, a programação que a gente criou para você. O Ministério Brasileiro, através do Instagram e do Facebook, @CoamBrasilUSA, está trazendo algumas lives durante a semana. Então, nós temos assim a semana inteira de programação. Então, deixa eu falar para você. Segunda-feira, às 19h, nós vamos ter uma entrevista especial todas as semanas. Então, você pode clicar e você vai ver Soraya Moraes, você vai ver alguns músicos, algumas celebridades do mundo do gospel, que vão trazer a experiência deles, a conversão deles, e momentos agradáveis, que a gente, passando por tanta luta nessa vida, a gente precisa ouvir coisas boas. Quero trazer a esperança. Quero trazer a lembrança, o que me dá esperança. E é esse o intento desta entrevista de segunda-feira. Bom, na terça-feira nós temos o pastor Mike, sempre com um estudo Power, um estudo poderoso sobre o Espírito Santo, sobre a profecia, sobre as vitórias que nós precisamos conquistar e que temos condição de conquistar através da palavra de Deus. Isso na terça-feira, também às 19h. Quarta-feira, nós temos o estudo bíblico do pastor Boykin, aqui através da Coam Brasil e o Boca Church no Facebook. Também às 19h. Na quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, que é maravilhoso. Estamos estudando o tema Tempos Difíceis, e esse fala, então, de Apocalipse, do sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, em Lucas 21 e outros textos. Está sendo maravilhoso, já estamos no 7º estudo esta semana. E na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, eu esqueci de falar, que nós temos o louvor da Késia, do Sérgio e da Estela. É a família Vale orando ao Senhor na quinta-feira, às 19h. E na sexta-feira, então, é o estudo. Desculpa que eu troquei aqui um pouco, mas sexta-feira é o estudo e quinta-feira é o louvor da família Vale. Está maravilhoso. E no sábado, nós temos aí um casal muito maravilhoso, que se chama Roberto e Rosângela, trazendo algumas coisas sobre o relacionamento entre marido e mulher durante essa quarentena, que às vezes a gente não quer nem olhar para o lado do marido, ou o marido olhar para o lado da mulher, que está saindo faísca. Então, você vai aprender muitas coisas maravilhosas durante o sábado, às 20h, e no domingo, obviamente, como você está aqui comigo, às 18h. Amém? É isso aí, a nossa programação, então não perca. E todas as noites, de 00h a 1h, eu estou no Instagram orando pela sua família, por este país, pelas situações que nós estamos atravessando com o vírus, sobre os pedidos de oração em geral, e tem sido um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Então, você tem bastante atividades para você participar, e eu espero te ver nelas. Deus, agora vamos ouvir uma palavra do Senhor que está em Lucas. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia
em Lucas 7, no versículo 4, e é uma parábola de Jesus. A parábola diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um, dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes nós ouvimos na palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é uma palavra que o Senhor trouxe para aquele povo, que muitas vezes a palavra de Deus tem caído num coração que não está ouvindo, um coração que não está parando as suas atividades, a sua agitação, para ouvir a mensagem que o Espírito Santo quer falar. E uma coisa maravilhosa que eu considero durante essa quarentena é que nós fomos forçados a parar. Nós fomos assim obrigados a parar e a cancelar todos os nossos projetos, viagens, trabalho, o que for. E nós somos como que obrigados a ouvir o que o Espírito diz para nós. Porque por bem a gente não estava fazendo. Então, queridos, o que essa palavra quer nos dizer é que se o teu coração for uma terra seca, a semente vai cair e vai esturricar ali naquela terra. Se o teu coração for uma terra cheia de ervas daninhas, a erva vai crescer e vai abafar o fruto daquela semente. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que você tenta semear no mundo espiritual, se não for semeado de forma certa, você não vai ter o retorno para você. Então, o que essa palavra está querendo nos dizer é que a boa semente, a semente que é semeada no terreno fértil, na ocasião certa, não com o sol castigante sobre ela, não com os problemas sendo a prioridade sobre ela, não com peso no coração, essa semente, ela vai frutificar a 100 por um. E este é o momento que nós fazemos a nossa oferta ao Senhor. Deus tem declarado sobre cada servo dele, na palavra dele de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, que a bênção dele está sobre aqueles que ele tem aliança. Se você não buscar ter uma aliança com Deus, você vai viver, sabe, como o vento leva. Levando sulapada de tudo que é jeito, porque é assim que o barco sem leme ele é levado e agitado pelas ondas do mar. Mas quando você tem aliança com Deus, quando você entende que o seu dízimo precisa ser entregue na casa do Senhor, que a sua oferta alimenta a alma de muitas pessoas, além do físico também, além do cuidado com a casa do Senhor, você está plantando uma semente em terra fértil, e essa semente vai voltar para você a 100 por um, porque você tem aliança com Deus. Aleluias, glória a Deus, estamos de volta para a palavra do Senhor, que nessa noite nós vamos então estar vendo como nos livrarmos da morte. Existem algumas mortes que nos perseguem na nossa vida, e hoje nós vamos aprender com Esther. O livro de Esther é um livro que está recheado de vitórias sobre a morte. Uma morte que é arquitetada no inferno contra a nossa vida. E assim vivemos, né? Vivemos situações na nossa vida que a gente não faz nem ideia das artimanhas de Satanás e não fazemos nem ideia dos livramentos de Deus sobre a nossa vida. Então, vamos lá? Eu quero que você abra a palavra de Deus em Esther 4 e eu vou ler para você alguns versículos deste capítulo e vou dar assim um resumo do livro inteiro. É um livro curto, é um livro super instrutivo e é um livro maravilhoso de ler. Eu espero que você leia em casa. Amém? Então vamos lá?
Esther promete interceder pelo seu povo, é o título desse capítulo. Então, vamos ver o que essa palavra fala para nós. Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém, vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus muito grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, e que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo. E o seu motivo? Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther a palavra de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que for chamado, que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus? Porque se de todo te calares agora, de outra parte te levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 30 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Aleluia, Senhor, queremos entregar esta palavra nas tuas mãos e declarar, Senhor, que nós estamos aqui porque nós cremos no grande livramento que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, cada coração que está ouvindo esta palavra, Senhor, que seja uma terra fértil, para aprender, Senhor, as estratégias que o Senhor vai nos dar esta noite, para vencermos qualquer livramento, qualquer morte, qualquer sentimento contrário nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, usa a minha vida como um instrumento do Senhor aqui, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas. Bom, vamos ver mais ou menos o que essa história, fazer assim um apanhado geral, um resumo da história de Esther. Vocês sabem, né, que Esther, ela era órfã. Ela era uma menina pobre e era judia, né? Os pais dela morreram e ela tinha um primo chamado Mordecai que adotou Esther como filha. Esther cresceu com ele e Mordecai era um homem muito sério com Deus, ele era um homem muito fiel a Deus. E um dia, inclusive essa história toda acontece um pouco depois, ou alguns anos depois,
da volta dos exilados da Babilônia para Jerusalém. Nessa época, né, Dario, o rei Ciro libertou os povos, foi na época de Daniel, do profeta Daniel, e assim o povo volta para Jerusalém, mas muitos não quiseram voltar, eles já tinham uma vida estabelecida na região da Babilônia, que passou a ser a Pérsia. Então, o que acontece ali? A família de Mordecai continuou vivendo ali em Susana, a capital. E naquela época, o rei da época era Assuero, filho de Dario, que era sucessor de Ciro. Então, nós estamos vendo aqui um período da história não muito distante, depois da volta, né, desses exilados que passaram 70 anos na Babilônia, voltaram para Jerusalém para reedificar Jerusalém. Bom, vamos voltar aqui na história. Então, temos aí um rei jovem, cheio de riquezas, poderosíssimo. Ele conduzia, ele comandava 127 províncias. E naquela época, ele fez uma festa para todas as suas províncias, ou seja, todos os seus governadores, todos os líderes dessa província, por nada mais, nada menos que 180 dias. Bebida à vontade, comida à vontade, mostrando as glórias do reino dele. No 6º mês, ele resolve chamar a mulher dele, chamada Vasti, a rainha Vasti, que também estava dando lá a sua festa para as esposas destes, né, dignatários que estavam na festa com o rei Assuero. Mas ela não quis ir. Ela negou o chamado do rei, e aquilo irritou tremendamente o rei, que obviamente ninguém podia falar não para o rei. E ele ali, então, num impulso de raiva, fez um decreto onde ele fala que ela nunca mais veria a cara dele. E ela nunca mais poderia, então, estar com ele. Bom, aquela festa acabou, o tempo passou, o rei começou a sentir saudade dela e quis voltar atrás no decreto. Mas, queridos, decreto de rei, quando é selado, não volta atrás. Então, os conselheiros do rei falaram para ele: rei, meu senhor, se o senhor voltar atrás, o que vai ser dos homens, dos maridos? As suas mulheres vão fazer o que elas quiserem com os maridos, porque o senhor aceitou uma falta de respeito desse tamanho da rainha Vasti. Nós temos uma ideia. Vamos fazer aqui um pageant, um desfile de misses. Vamos escolher aqui a mulher mais linda do teu governo para ser sua nova rainha. E porque Mordecai estava sempre ali pela porta do palácio, ele ouviu desse edito e ele imediatamente avisou para Radassa, sua filha, também Esther, dizendo para ela: você é linda, você é uma menina boa, você vai se alistar neste grande desfile para escolher a nova rainha, um concurso de beleza. E Esther, então, obedecendo ao seu tio, que também orientou ela: não diga de onde você veio, não diga que você é judia, né? Naquela época não tinha os computadores como tem hoje, que mesmo que a gente quiser esconder de onde a gente vem, é impossível, né? Porque todo mundo sabe, assim, sua vida é um livro aberto, literalmente, por causa desse Facebook. Então, não tinha Facebook na época, Esther entrou nesse concurso porque Deus deu graça a Esther. Porque Deus tinha um propósito para Esther e para o povo dele naquela época. Ela ganhou esse concurso. E por um ano ela ficou ali sendo tratada, sendo lavada com óleos finos, tomando banho em leite de cabra, cuidando da beleza. Acho que foi aí que inventaram esse negócio de spa. Que, nossa, dizem que era uma coisa assim maravilhosa, e só os eunucos a tratavam, e ela só comia frutas e legumes, e cuidava da pele, e massagem de manhã e à noite, uma coisa fantástica. E aquela menina, então, também caiu na graça do rei. E a palavra de Deus diz que o rei amou a Esther mais do que todas as outras, e ela, então, foi eleita a rainha.
É um conto de fadas, realmente, né? Bom, nessa mesma época, quando Esther, então, já casa com o rei e é eleita rainha, acontecem 2 eventos que Mordecai fica sabendo. Um deles é que 2 eunucos estavam tentando matar o rei, estavam falando entre si e conjecturando como que eles iam tirar a vida do rei. Mordecai deixa Esther saber disso, e esses 2 eunucos, então, são pegos, mortos, e Deus dá livramento para o rei através da vida de Mordecai. Naquela época, todos os acontecimentos eram escritos no livro de crônicas do rei, e o nome de Mordecai entrou ali naquele livro, mas ele passou. E o outro evento foi que o rei elegeu um amalequita para ser o segundo homem do reino dele. Um homem perverso, um homem que era prepotente, arrogante, metido, chamado Amã. E eu não sei se vocês sabem, mas o problema de Israel com os amalequitas começou na época de Moisés, quando Moisés, tirando o povo do Egito, quis passar pela terra dos amalequitas, e o rei Amaleque não permitiu que Moisés passasse por lá, e Moisés pediu: nós queremos passar, nós não vamos tocar em nada, é só para cortar caminho, não queremos nada de vocês. Mas aquele rei, então, negou ajuda ao povo de Israel, e Deus amaldiçoou os amalequitas a partir dali, e houve essa inimizade para muitos e muitos anos, até que esse povo não existisse mais. Então, Amã, como um bom amalequita, ele odiava os judeus. E mais ainda Mordecai, porque Amã queria que todos se ajoelhassem perante ele, quando ele passasse pela rua, porque ele queria ser adorado como um Deus. Mas Mordecai não se curvava, porque ele não se curvava a homens. E Amã, então, começou a arquitetar uma maneira de liquidar com o povo, de acabar com Israel, com todos os judeus. E naquela época havia muitas guerras. E guerras, queridos, vocês sabem que fragiliza a economia de um país. E ele, tomando então essa oportunidade que o país estava fragilizado financeiramente, ele chegou para o rei e falou: rei, nós temos um povo aí que não presta para nada. É um povo que só dá problema para a gente. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu eliminar esse povo. Isso vai reduzir os nossos gastos, e eu vou dar ao cofre do palácio, ao cofre da Pérsia, 10.000 talentos. Bom, talento é mais ou menos, é peso, é medida. O talento é 34, 35 quilos. 10.000 talentos, faz uma ideia, de prata. E, segundo os historiadores, a Pérsia fazia mais ou menos... Aqueles 10.000 talentos era exatamente 60% do ganho anual da Pérsia, do income, da entrada anual da Pérsia em impostos. Bom, isso era muito dinheiro, e o rei ficou animado com isso. E o rei deu o anel para Amã e falou: vai, faz o decreto que você quiser. Bom, queridos, o genocídio, então, foi tratado. Amã ia eliminar o povo de Israel. Porque você sabe muito bem que Deus, quando tem uma obra para realizar na nossa vida, Satanás entra com tudo para tentar fazer morrer na base, entendeu? Ele quer arrancar na raiz, para que aquilo não prospere. E, obviamente, do povo de Israel viria o Salvador do mundo. Então, como não acabar logo de vez com esse povo? E assim é na nossa vida também, quando você começa a enfrentar situações de luta, de problema, situações onde você não consegue nem respirar direito, que parece que o inferno inteiro está em cima de você, é porque existe algo que Deus quer fazer através da sua vida tão grande, e o diabo já previu isso lá na frente. Não que ele seja poderoso ou que ele saiba de tudo o que vai acontecer na tua vida, mas ele, como um ser milenar que é, ele sabe muito bem, ele consegue, pelos sinais, identificar quando a bênção de Deus está chegando na nossa vida. Então, fique atento a essa história, porque o Senhor vai destruir hoje, da sua vida, situações de morte que o inimigo tem plantado, em nome de Jesus. Bom, queridos, na história toda, nós vemos então Amã
super satisfeito que ele ia acabar com os judeus. E a mãe então chega e fala, ai, vamos, eu estou tão animado com isso que eu vou jogar uma sorte aqui para ver que dia que cai o dia da matança dos judeus. E ele então jogou lá, não tinha dado não, mas era como se fosse um joguinho de dados, e pá, e deu o terceiro dia de Adar. Essa palavra sorte em hebraico significa pur, P-U-R, ok? Então, Mordecai fez a Esther saber de todo esse intento, porque até mesmo a própria Pérsia estava admirada. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, mas por que vão matar esse povo? Porque era tudo mentira, o povo não era ruim. Ruim era Amã. Bom, queridos, a história segue. Mordecai manda essa notícia a Esther. Nós lemos aqui no texto que Esther ficou um pouco amedrontada a princípio, mas Mordecai então chega para ela e fala, quem sabe, não foi por uma conjuntura como tal que você foi eleita rainha. Está na hora então agora de você se posicionar para salvar o seu povo. E nós vamos ver aqui através desse estudo que precisou Esther enfrentar 3 mortes para ser instrumento de libertação na mão de Deus. Então vamos ver quais são elas. A primeira morte que eu quero falar para você hoje, que Esther teve que enfrentar e que nós, servos de Deus, enfrentamos todos os dias, é a morte espiritual, a morte sentimental. Veja bem, Esther, a princípio, ela estava aflita, porque ela conseguiu se colocar numa posição e ela sabia, né, ela a princípio, ela imaginava que ela não poderia fazer nada. E muitas vezes, queridos, nós achamos que nós não temos condição de fazer nada. E acomodamos, e somos passivos. E muitas vezes deixamos a frieza entrar. Olha o que nós estamos vendo acontecer no mundo. E poucos são os que se levantam para trazer uma palavra para alguém, para levar um alimento na casa de alguém, ou para mudar a sorte de uma pessoa. Porque nós nos colocamos numa posição de conforto. Deus pode ter te dado um lugar de honra na vida, mas não foi só para você e a sua família aproveitarem dessa bênção. É para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E Esther teve que se lembrar disso. Ela podia ter tido medo no momento, até mesmo de perder aquilo que ela conquistou, como muitos de nós. Quando conquistamos algo, temos medo de perder aquilo que conquistamos e deixamos de fazer a obra de Deus, seja um trabalho. Nós já estamos começando a voltar, né? Daqui a semana que vem, muitas empresas já estão abrindo. E você eventualmente vai voltar ao trabalho. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que você precisa colocar referências na tua vida, prioridades na tua vida a partir de agora. Não volte a ser o que era antes, que você não tinha tempo para fazer a obra de Deus, porque isso é morte na sua vida, é morte nos seus sentimentos. Quando nós podemos ser bênção na vida de alguém, nós nos sentimos bem. É bom demais. A palavra de Deus fala que quando nós ajudamos o próximo, isso volta para nós, muitas vezes mais. E nós sentimos realização. Pessoas que por causa dessa correria de vida, têm vivido uma morte nos seus sentimentos. Têm sido frios, egoístas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, que você vai voltar a amar o teu irmão, você vai voltar a amar a tua família, vai voltar a amar os teus vizinhos, você vai voltar a amar a obra de Deus, porque Deus tem para você, é que nós sejamos um instrumento do poder dEle para a libertação daqueles que estão morrendo lá fora. Em nome de Jesus, Esther entendeu que foi para um tempo como esse que ela foi eleita por Deus. E eu quero que você entenda que foi para um tempo como esse, que nós estamos vivendo agora, chamado pandemia, chamado fim dos tempos, que Deus te elegeu
para você ser bênção na vida de alguém. Não fique com a sua boca fechada. Hoje nós temos a internet que pode nos ajudar a divulgar a palavra. Você tem uma história, você pode ser usado por Deus. Não deixe que as durezas da vida façam o seu coração ficar duro. Hoje, em nome de Jesus, você vai renascer, você vai ressuscitar essas áreas mortas da tua vida. Se o seu sentimento está, passivo ao sofrimento alheio, se você já se acovardou de tentar algo novo para a sua vida, Deus hoje vai te dar a ousadia que Ele deu a Esther, a coragem que Ele deu a Esther, para você poder viver aquilo que Deus te chamou para viver. E principalmente ajudar a libertar o povo que está aí morrendo e indo para o inferno. Em nome de Jesus, essa primeira morte não tem poder sobre a tua vida. Amém? Essas são armas espirituais que Esther usou. O que ela falou para o tio dela? 3 dias de jejum e oração. Eu e as minhas servas também vamos orar e jejuar. Queridos, a arma espiritual que o cristão tem é essa. É jejum e oração. Para sairmos da morte emocional, precisamos nos colocar em posição espiritual. Se você orar, se você jejuar, essa frieza vai cair por terra. Essa situação extrema, que você já não sente mais a dor do próximo, acaba, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Começa a orar e jejuar. Essa foi a estratégia que Esther teve, para tirar aquele medo dela de se apresentar diante do rei, para fazer a situação mudar, a sorte mudar, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Precisamos, queridos, entender que Deus é Deus de propósito. Se essa situação está acontecendo agora, é porque há propósito de Deus, e nós temos que nos posicionar diante desse propósito de Deus, amém? A segunda morte é a morte física. Olha o que a palavra fala. Esther sabia que se ela se apresentasse ao rei sem ser chamada, era uma sentença de morte, como está aqui na palavra. E o rei não a chamava, já tinha 1 mês, que ele nem lembrava da mulher dele. E ela, ao se apresentar ao rei, ela sabia que se ele não levantasse o cedro, ela ia morrer. Mas naquele momento, depois de Esther jejuar e orar, a missão da Esther, da vida dela, era maior que a própria vida dela. Se perecer, pereci. Queridos, a nossa missão de vida tem que ser maior do que a nossa própria vida. Tem que ser maior que o nosso conforto, tem que ser maior que os nossos desejos. E o que Esther fez? Ela usou de estratégia para ser bem sucedida. Sabe o que ela fez? Ela se esvaziou dela mesma. Olha o que a palavra de Deus em Filipenses 2, de 5 a 11 fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e o colocou assentado nas regiões celestes, direita de Deus Pai. Esse é o segredo, esvaziar-se de si mesmo e deixar o Espírito Santo te encher. A outra palavra que eu tenho para você, Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esther andava em integridade. Esther andava em santidade. Hebreus 12, 14 diz: esforçam-te para viver em paz com todos os seres e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus.
Então, Esther, naquele momento, ela se esvaziou dela mesma, ela se humilhou na presença de Deus, ela pediu para que Deus enchesse ela de espírito de ousadia, porque a missão que ela tinha de falar com um rei que já não chamava ela mais de um mês, era maior que a vida dela. Aquele povo significava mais para Esther do que a própria vida dela. Como anda a sua família? Como está a sua relação com seus familiares? Será que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer não está pesando no teu coração? De que você precisa, essa é a sua missão de vida, queridos. Que você precisa ganhar para Jesus, que você precisa mudar o contexto das coisas na tua vida. Se você for santo, você vai ter vitória. Se você for íntegro, você vai ter vitória. Usa da estratégia que Esther usou. Se esvazie de si mesmo. Olha o exemplo de Jesus, que era Deus, que é Deus, mas que estava na glória com Deus. E esvaziou-se de si mesmo, aceitou a missão de vir à terra e salvar a humanidade. E aqui a palavra ainda vai mais longe, porque nós todos sabemos que a rainha só anda bem vestida, na verdade. Ela deve ter colocado a melhor roupa dela, passado os melhores perfumes dela para se apresentar diante do rei. Pois eu quero te dizer que ela se vestiu sim de trajes reais. E se nós nos vestirmos com o manto do sangue de Jesus e nos portarmos como sacerdócio real, e se a igreja de Cristo é vestida da justificação do Senhor, nós teremos o favor e a bênção do rei. Jesus Cristo, e você vai ser abençoado em tudo que fizer. Não anda igual um mulambo, meu irmão. Não anda como se fosse um qualquer. Se vista como um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Anda como quem é rei e rainha nessa terra. Anda como que o seu Pai, o seu Deus, é rei sobre todas as coisas, rei dos reis e senhor dos senhores. Anda vestido com a justificação pela fé, com o sangue do Cordeiro, com as obras da justiça. Ponha a sua armadura, se veste para vencer, em nome de Jesus. Essa é a maneira que a gente vence a morte física. Muitos cristãos estão andando por aí como se fossem zumbis. A vestidura deles é um semblante abatido, é uma tristeza, é um espírito de derrota. Mas a palavra de Deus em Isaías 61 diz que ele trocou as vestes de luto por um espírito de gozo, de alegria, de louvor. Ele trocou aquela poeira, né, aquele pó em cima da gente que nos faz parecer que estamos sujos, pelo óleo da alegria. Que você receba hoje na sua casa o óleo da alegria do Espírito Santo de Deus, para que você seja coberto agora do gozo, que você se vista como o rei que você é. Você não é um derrotado, você é vitorioso em nome de Jesus, e essa é a maneira de vencer a morte física, a morte que nos traz esse sentimento de impotência, de enfermidade em nome de Jesus. Vista-se com os trajes reais. E a terceira morte é a morte espiritual e ministerial. Esther vivia em um estado de conforto, certo? Ela já era uma rainha. Mas para Esther chegar naquela posição, porque ela podia ser só uma bonequinha do rei. Ela tinha o título de rainha, mas está lá no luxo dela. E quando ele quisesse tê-la nos seus aposentos, chamava ela. Mas Esther se posicionou para ser rainha, para mudar uma lei, para ser uma legislator. Esther se posicionou para fazer a diferença no governo do rei Assuero. Como eu disse anteriormente, um decreto do rei com selo real não muda. Ninguém pode mudar, nem mesmo o rei. E o rei deu o anel dele para Amã assinar o decreto. Então, aquele decreto era irrevogável. Esther precisava usar de estratégia para mudar esta situação e livrar o povo dela da morte. Mas para que Esther chegasse nessa posição de sair daquela menininha que ela era, órfã, pobre, judia,
Ela precisou reinar dentro dela. Ela precisou curar o interior dela. Ela precisou estar tratando, né, daquele problema que com certeza Esther teve ao crescer na infância dela, de baixa autoimagem, de rejeição, de sentimento de abandono. Porque nenhum órfão consegue viver se sentindo amado, querido. Ou alguém que foi realmente abandonado pelos pais. Eu não sei qual é a situação que você vive. Talvez você esteja vivendo assim, se sentindo rejeitado, se sentindo abandonado, ou sentindo que você não tem mais aquele domínio, aquela certeza. Às vezes a própria idade, a gente começa a mudar no corpo da gente e começa a achar que já não, né? A autoimagem vai lá para baixo. Mas o Senhor quer falar para você hoje, nessa noite, que Ele cura os teus problemas emocionais, para que a sua vida espiritual floresça. Em nome de Jesus, que foi exatamente isso que aconteceu com Esther. Ela teve que ser curada da dor do passado, das frustrações dos tempos passados. Filipenses 3, 13 a 14 diz assim: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão, para o alvo, para o fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ser frustrado e infeliz a vida toda, e não se conformar com ou não se conformar com este século. São as duas opções que você tem. Nós temos duas opções na vida. Ou você vai viver frustrado a vida inteira, murmurando, abatido, sendo derrotado pelo inimigo, ou você vai, como Romanos 12, 2 fala, não se amodem ao padrão do passado, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esther teve que aprender a reinar no interior dela primeiro, para poder ser a rainha verdadeira, na essência da palavra, para o povo dela. Em nome de Jesus, Deus te levantou para que você seja bênção para a sua família, para o seu estado, para a sua cidade, para o seu trabalho. Mas em primeiro lugar você precisa curar, você não pode se aceitar, você não pode se acostumar com os padrões deste mundo, mas renova o teu entendimento, renova os teus pensamentos, se coloca na mão de Deus para você viver esta libertação em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Hoje tem libertação para a tua vida, querido. Porque Deus quer ver você espírito, alma e corpo restaurado. Deus não quer que você seja um lado só da moeda. Deus quer que você, na sua mente, no seu coração e na sua vida com Deus, seja pleno, seja completo, seja restaurado. E que você reine com Ele em nome de Jesus. Aleluia. E se você continuar seguindo essa palavra, você vai ver que Mordecai foi honrado pelo rei. O Mordecai foi honrado pelo rei, não uma vez só, mas várias vezes. E que aquele que tramava todo o intento contra o povo de Deus, morreu na forca que ele preparou para Mordecai. Mas o mais importante que eu quero dizer para você, que a sorte que aquele homem endemoniado, que aquele espírito de morte tinha declarado sobre o povo de Deus, chamado Pur, Esther transformou em Purim, que significa festa, que significa mudança de sorte. E eu profetizo na tua vida nesta noite, que todo Pur de Satanás contra você se transformará em Purim, onde você vai viver a mudança de sorte, vai viver a alegria, vai viver a festa na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aprenda a dominar os teus sentimentos, em nome de Jesus, a viver o que Deus tem de melhor para você. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta.
com os olhos fechados e concentrando nisso que eu vou falar para você agora. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Qual a área da sua vida que está morta? Talvez essas 3 áreas. Quando vivemos uma vida acomodada, desanimados, queridos, sem propósito, morremos fisicamente. Você não tem força nem para fazer uma ginástica, nem para fazer coisas pessoais para você mesmo. E quando vivemos voltados para os nossos próprios problemas, tudo é pessoal. Tudo é, sabe, sempre eu, é o meu mundinho. Aí nós vivemos a morte das emoções de relacionamento. Ninguém quer se relacionar com pessoas egoístas. E quando vivemos somente para nós, não percebendo a necessidade do irmão, vivemos a morte espiritual. Nos tornamos centrados em nós mesmos, não se importando com a necessidade daquele que está do teu lado. Então, em nome de Jesus, eu quero agora orar pela tua vida e declarar que essas 3 áreas da tua vida vão receber vida. E você vai se posicionar como Esther fez. Você vai se posicionar em jejum e oração. Você vai trocar as tuas vestes. Você vai se vestir com vestes reais, que é a santidade no Senhor, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. E em nome de Jesus, você vai curar as feridas internas e você vai reinar o teu interior. Você vai ser rei e rainha do teu próprio interior, do teu próprio templo, do teu próprio castelo. Todo sentimento de baixa estima, de baixa imagem, de rejeição do passado, vai cair por terra agora em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida, porque Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você que está me ouvindo essa noite ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não convidou Jesus a ser Senhor da tua vida, do teu coração, dos teus pensamentos, a ser Senhor e Salvador, Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Alfa e o Ômega. Tudo foi iniciado nele e acabou nele. Talvez você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos. Entre em contato com a gente, nós podemos te ajudar. Mas em nome de Jesus agora, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, só Jesus pode trocar esse caminho de inferno que está a sua vida, mudar a tua sorte para um caminho de festa e de alegria na presença dEle. Porque aqueles que andam com Jesus têm o espírito de alegria dentro de si. Eu não estou te prometendo uma vida rica, poderosa, não. Mas eu estou te prometendo uma eternidade na glória com o Senhor. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração se você deseja aceitar Jesus nesta noite. E repete comigo essa oração, uma oração curta, só entre você e Deus. E fala assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao teu Filho Jesus Cristo. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. E peço que o Senhor escreve o meu nome no livro da vida e me dá uma nova chance. Muda a minha sorte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixa a gente saber. Faça um comentário aí no Facebook, mande uma mensagem se você quiser. Nós vamos cuidar para que você seja batizado e seja discipulado também, para você começar a aprender a andar com Deus. E para você que tem o Senhor Jesus, você vai começar a andar de forma como Ele nos escolheu. A palavra dele diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você não está na mão de Satanás,
debaixo da sorte do inferno. Você está na mão do Senhor. E para você é o Purim, é a alegria, é a festa. E é isso que os judeus celebram todo abril ou maio, a festa no 13 de Adar. Quando os judeus então estavam destinados a morrer, o rei fez um outro edito dizendo que eles podiam pegar de armas e se defenderem e não deixarem que ninguém tocasse neles. O Senhor está te habilitando nessa noite. O Senhor está te dando armas espirituais para que você batalhe, guerreia contra Satanás e contra todos os enviados do inimigo que vem tentar matar a tua vida espiritual, vem tentar matar a tua vida física e emocional. Em nome de Jesus, recebe poder de Deus, recebe a alegria do Espírito, recebe estas armas. Oh Senhor, nós queremos levantar este clamor agora, por cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Seja, Pai, a morte que ela está vivendo, seja a situação interna que está, Senhor, incomodando, que está tirando a alegria, tirando a paz. Nós agora, com a autoridade no nome de Jesus Cristo, repreendemos e declaramos a vida dessa pessoa liberta agora, liberta, restaurada, renovada. Recebe óleo de alegria sobre a tua vida, recebe poder de Deus, recebe agora uma vestimenta nova. Ele te coloca agora com as vestes da justiça, o manto do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Ele te dá as estratégias para vencer essa batalha. Em nome de Jesus, vença o seu interior. Domine os teus sentimentos, os teus pensamentos. Queridos, nós vencemos e perdemos as nossas guerras aqui, ó. Este é o campo de batalha, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Satanás sabe disso, é aonde ele fica enviando um monte de palavras contrárias, um monte de sentimentos adversos que não vêm de Deus, porque a palavra de Deus fala no Salmo 139, que os pensamentos do Senhor, os desejos do Senhor para conosco são incontáveis. Nós não podemos somar a soma deles. O rei Davi falou, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de vida e paz, pensamentos de alegria, para dar o fim que eu escolhi para você. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já escreveu a tua história no livro da vida. E Ele tem a vitória para colocar na tua mão. Se posicione como filha do rei, como um filho do rei que você é. Se vista das vestes reais. Se posicione em alegria. Jejue e ore. Seja uma pessoa atuante no reino de Deus. E Deus vai estabelecer o teu caminho aqui na terra. Que Deus te abençoe. Que essa palavra alcance o teu coração, alcance a tua vida, alcance lá no íntimo, transformando você e te dando vitória sobre a morte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção. Senhor, eu quero em nome de Jesus declarar a tua bênção sobre esta igreja. Cada vida que está ouvindo essa palavra. Cada pessoa que ligou essa televisão, esse telefone, esse computador e acessou essa página, Senhor, seja agora tomado pelo teu poder. Recebe a graça de Deus, recebe a unção do Senhor, que quebra o jugo. Deus tem mudança de sorte para a sua vida, Ele tem o Purim para você. E em nome de Jesus eu profetizo uma semana de vitória, eu profetizo um tempo onde você vai renascer todos os dias, você vai acordar com alegria, você vai entender o propósito de Deus na tua vida, e você vai ser espírito, alma e corpo restaurados para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Amém. Deus abençoe, que Deus dê a vocês uma semana de bênção, de vitória, e na semana que vem estamos aqui de novo, e fica ligado na programação semanal do Ministério Brasileiro da Church of All Nations. Amo vocês, Deus abençoe, querido.